Tá procurando pelas melhores atrações no Vale dos Vinhedos? Eu acompanhei um casal de amigos que foi conhecer pela primeira vez a região e tinha só um fim de semana para isso. Para aproveitar ao máximo, eu criei um roteiro com as minhas atrações favoritas, que estão entre as melhores que eu conheço, os restaurantes que eu mais gosto e as minhas vinícolas preferidas. Em uma delas, eu acabei conhecendo a melhor e mais emocionante degustação de espumantes que eu já fiz na vida. E eu começo esse vídeo aqui ainda em Porto Alegre, porque a gente está recebendo aqui um casal de amigos e eles não conhecem a Serra Gaúcha ainda, então a gente vai levar eles para um fim de semana lá. Vai ser bem rápido, hoje é sexta-feira, a gente está saindo aqui no final de tarde, possivelmente a gente pegue trânsito até lá. E a ideia é levar eles nos lugares que eu mais gosto, porque já que é pouco tempo, nós vamos fazer uma intensiva lá na Serra Gaúcha para eles conhecerem o que para mim tem de melhor na Serra, no Vale dos Vinhedos. Tem algumas formas de chegar lá no Vale dos Vinhedos. Saindo aqui de Porto Alegre, que é um dos aeroportos, o principal aeroporto aqui do Rio Grande do Sul, a gente pega o carro por 1h30, então pode ir de ônibus, pode alugar um carro. Inclusive eu vou deixar aqui o link para Rent Cars, que é uma empresa excelente para a gente procurar as melhores ofertas de carro alugado. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também tem a opção de chegar pelo aeroporto de Caxias do Sul, que é o aeroporto mais perto, mas lá tem menos opções, às vezes é mais caro. Então, na maioria das vezes as pessoas vêm aqui para Porto Alegre. A gente vai pegar o carro agora e esse trajeto geralmente dura 1h30. Eu já falei, já está saindo aqui sexta-feira, então possivelmente a gente vai pegar um trânsito e pode levar um pouquinho mais. Então bora lá, vamos pegar eles no hotel e vamos começar o nosso passeio. Peter e a Lu, bora. Uma parada aqui no meio do caminho e eu falei, fica tudo parado aqui, ó. A gente tá na BR-116, que é uma das estradas que vai pra lá, e tá tudo parado, é 7 da noite agora, é quase 8, mas tudo bem, vamos chegar lá daqui a pouquinho e já vamos chegar direto no restaurante. E a gente vai chegar chegando aqui, ó, no Pizza Entre Vinhos. Pra mim é um dos melhores lugares pra vir aqui, ele já é um clássico, na verdade, da Serra. Mas o que eu mais gosto aqui, além da pizza, que é maravilhosa, é que a gente fica entre os vinhos. Então a gente pode olhar vinho por vinho, eles ali têm já o valor. E aí a gente escolhe o vinho e eles trazem na mesa. Vou mostrar para vocês ao vivo para ver como é que é. War is a four-letter word. A gente acabou de pedir nossa pizza, pedimos 3 sabores, alcachofra, marguerita para equilibrar e qualquer outra que vocês pediram mesmo, fungo com alho negro. E depois de pedir, agora eles vão produzir e a gente vai escolher nossos vinhos aqui, ó. Então aqui, ó, a gente tava na dúvida porque tem muito vinho legal aqui. E aí a Leandra tava aqui nos ajudando a escolher. Isso que é legal daqui também, porque a gente às vezes não precisa saber muito de vinho, conhecer muito, porque eles conhecem e podem nos indicar quais são os bons. Então a gente chegou aqui um Dom Verino, uva Taná. Tell yourself it's so absurd. For letter words, for letter words. E depois dessa noite deliciosa na Pizza Entre Vinhos, a gente teve uma noite de sono muito relaxante, porque a gente veio aqui, ó, de novo no Quipo Suites e a gente tá aqui, ó, no meio do Vale dos Vinhedos. Aqui é muito relaxante, a gente acordou com o barulho dos pássaros. E para quem chega aqui pelo meu canal tem 10% de desconto. É só entrar em contato com eles aqui por esse QR Code e tem direito a 10% de desconto, então aproveitem. Aqui eles também têm a opção de cesta de café da manhã que a gente provou da outra vez. Só que hoje, como a gente vai ficar só uma manhã por aqui, a gente quer mostrar alguns lugares para tomar café da manhã pro pessoal e para vocês. Então a gente vai sair agora em busca de um café da manhã e depois vamos começar o nosso dia no Vale dos Vinhedos. E a gente veio tomar café aqui nesse lugar que já tá no meu primeiro vídeo, na verdade. A gente já conhece, já veio, já gosta, sabe que é bom, que é o Café Benevento. E aqui também é legal porque ele é no Caminhos de Pedra. Então depois que a gente comer aqui, a gente já vai dar uma volta por aqui. A gente não tem tanto tempo até a nossa próxima atração. Então a gente já vai ficar por aqui, dar uma passeada e depois vamos seguir o nosso roteiro. Então a gente pediu aqui um ciabatta, que foi o que eu pedi da outra vez. Eu já sabia que era bom, então
Olha a qualidade desse pão, muito macio, uma delícia. E aquela paradinha clássica na casa da erva mate aqui, para a gente repor o estoque de erva. E eu sempre lembro que aqui na frente eles têm um passeio para mostrar como é que faz o processo da secagem da erva, como é que eles moem. Hoje não vai dar pra gente conhecer, mas fica essa dica aqui, ó. E vamos começar nosso passeio pelas vinícolas, finalmente. A gente vai começar direto na família Geiss, que é uma das mais renomadas agora aqui da região. Aqui lá no meu primeiro vídeo a gente chegou a vir aqui, mas o passeio já tinha sido encerrado e a gente não conseguiu fazer. Então hoje a gente vai fazer um bem legal aqui que se chama Terroir Experience. E aí a gente pega um 4x4, vai pro meio dos vinhedos e lá a gente faz a degustação. Então a gente tá aqui com o Pedro agora, entramos na 4x4 e a gente vai andar mais ou menos uns 8 km, segundo ele, aqui pelo terreno, para começar o passeio. Eu separo o passeio em duas partes. A primeira é uma parte de trilha que a gente vai fazer. A gente vai entrar aqui na esquerda, vamos chegar lá em cima do vinhedo, atravessar lá em cima e entrar no túnel verde que tem lá em cima na diagonal direita. Lá a gente vai começar uma trilha, a gente vai dar uma volta aqui por dentro da floresta, dar uns 15, 20 minutinhos aí de trilha que a gente vai fazer. Depois a gente vai seguir por todos os vinhedos aqui da propriedade, são 45 hectares que a gente trabalha atualmente. A gente vai passar basicamente por todos os parreirais e fazer a segunda parada no ponto mais alto aí da vinícola, que é o mirante. Então segurem firme que agora a gente vai pegar. Eu gostei. E agora a gente fez a nossa primeira parada, porque olha só o que tem aqui. Olha esse espaço. Ele aporta 70% de chão. E agora a gente parou aqui, ó, no ponto mais alto da propriedade para fazer mais uma degustação com essa vista aqui, ó, que é praticamente 360 de toda a região. A Geiss é referência em espumante aqui na região e no Brasil. Toda essa plantação aqui é de uva Chardonnay e Pinot, que elas desenvolvem então as espumantes. Eles até têm vinhos tintos, só que eles são produzidos no Chile. Lá eles fazem Carmener e Cabernet Sauvignon. E eles receberam no ano passado a confirmação da denominação de origem aqui de Pinto Bandeira, comprovando a qualidade dos vinhedos aqui. Eles já estavam há mais de 20 anos nesse processo para conseguir a denominação de origem de Pinto Bandeira. Então tem mais essa chancela nos espumantes aqui da Geiss. Sensacional o passeio, sério. Esse aqui foi a melhor degustação que eu já fiz na minha vida, porque a gente vai lá no meio. A gente conhece toda a vinícola aqui, com toda a região, e o visual da degustação não tem igual, né? Sem contar na emoção aqui do 4x4. Então, foi genial. O Pedro, gente boa demais. Recomendo muito aqui o passeio. E aqui bem na frente da loja principal, tem o garden deles aqui, ó. Dá pra vir pra cá, comer e ficar provando aqui os espumantes. A gente vai seguir agora para o próximo passeio. Paradinha rápida aqui, ó, no amanhecer do Vale dos Vinhedos, para dizer que todos os custos dessa viagem eu tenho anotado numa planilha. Então aqui o custo do Keep Suites, o custo dos restaurantes, o custo dos passeios, tá tudo nessa planilha. Se tu quiser, entra aqui, ó, nesse QR Code ou no link que tá aqui na descrição e pede que eu te mando. E seguindo o nosso passeio, ao invés da gente ir para um restaurante,
a gente veio aqui, ó, para a vinícola Larentes, onde a gente vai fazer a degustação e vai fazer um piquenique tomando os vinhos aqui que a gente vai degustar. Essa experiência aqui de piquenique começa com uma degustação, e é uma degustação de 3 rótulos, então a gente pode provar antes de escolher os vinhos que a gente vai levar lá para o piquenique. A cada 2 pessoas a gente recebe uma garrafa de vinho. Foi muito engraçado porque a gente foi provando e a gente amava o primeiro e aí a gente provou o segundo, gostava ainda mais e o terceiro ainda mais. Foi bem difícil de escolher e como a gente está em 2 casais, a gente acabou pegando vinhos diferentes para ter mais variedade para provar, então teve mais briga ainda para saber qual que a gente ia pegar, porque a gente adorou vários. Mas no fim a gente vai pegar aqui um rosé, que estava fantástico e hoje está muito quente aqui. E eu acho que vai encaixar perfeitamente. E uma uva que eu nunca tinha ouvido falar. Eles têm alguns tipos de uva aqui, que são vinhos que praticamente pouquíssimas vinícolas aqui da Serra Gaúcha produzem. Marcelin, o Antelota e o Teroldego. E no fim a gente amou esse Antelota, que é uma uva que nenhum de nós tinha provado até então. Então a gente vai levar para o piquenique um rosé e um Antelota. Sério, maravilhoso. E agora a gente veio aqui para Bento, bem na frente da igreja Cristo Rei, pro Enoteca 75. A Enoteca 75 é um wine bar e uma casa especialista em frutos do mar. E tem um negócio muito interessante aqui, porque essa aqui é a segunda filial deles, a primeira é de Itajaí. E eles fazem esse intercâmbio entre os vinhos da serra daqui com os frutos do mar de Santa Catarina. Por isso que eles têm essa qualidade nos frutos do mar. E aqui é bem interessante que eles tenham até 300 rótulos de vinho. E também, se tu não quiser beber uma garrafa inteira, dá pra vir aqui, ó, na Wine Station e só servir uma taça na quantidade que tu quiser. Ó, eu falei que era até 300, mas não, tem mais de 300 rótulos aqui. E aqui eu tô vendo vários, ó, que já tem no canal aqui, ó. Por exemplo, ali é Cavigás, que a gente foi hoje. Aqui tem a Valmarino, que tá aí no meu primeiro vídeo aqui. A Pisato, que tá no último vídeo. Incrível como a região aqui na Serra tem muita vinícola boa. E eu já mostrei bastante opções em outros vídeos também. Então, se tu tá interessado em conhecer vinícolas por aqui, assiste aos meus outros vídeos também, que eu vou deixar aqui nos cards. Saúde! Olha a apresentação desse prato, que maravilhoso. E olha o tamanho desse camarão. Sério, tô impressionado. Aqui embaixo é um risoto de curry vermelho. Eu vou começar aqui pelo camarão, porque olha o tamanho desse camarão. Não, achei esse prato aqui maravilhoso. Essa pra mim são dicas imperdíveis aqui no Vale dos Vinhedos. E pra me mostrar que tu assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo a frase que o Peter tava dizendo agora, que ele ficou enocantado. Então comenta aqui, enocantado, pra eu saber que tu assistiu aqui o vídeo até o final. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece de te inscrever nesse canal. Eu vou continuar dando outras dicas de viagem por aí. Inclusive eu tenho outras dicas, tem bastante vídeo no meu canal. Vou deixar aqui uma sugestão para vocês seguirem no meu canal assistindo outros vídeos. E te vejo nesse próximo vídeo. É no cantar.